Bom dia! Vocês estão com sono? Não tomaram café ali na frente? Não, estão desanimados. Então vamos de novo. 1, 2, 3. Bom dia! Bom dia! Muito bem. Aleluia. Vamos entregar esse tempo ao Senhor, pedir que Ele nos conduza, que tire toda a preguiça. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche seus olhinhos. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor. Queremos Te dar honra e glória aqui, Senhor. Que tudo o que fizermos seja para Ti, Senhor. Que Tu possa conduzir as nossas conversas, o nosso estudo aqui, Senhor. A nossa preparação para o retiro, Jesus. Conduz, pastoreia aqui, Senhor, o nosso coração, Senhor. Amém. Queremos estar entregues nas Tuas mãos, Senhor. Pedimos graça, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ficar de pé um pouquinho, vamos cantar juntos um cântico. E a gente já pode dizer para o irmão do lado, para a irmã do lado, a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos nos alegrar nessa manhã. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Mais uma vez, bem alto. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. Mais uma vez. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Alegria. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque a verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. A alegria do Senhor a nossa força é. Porque o reino de Deus é justiça e paz e alegria do Espírito Santo. A alegria do Senhor a nossa força é. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. Plenitude de alegria, abundância de alegria. Somos cheios de alegria na presença de Deus. A alegria do Senhor a nossa força é. Aleluia, pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Tem outro de alegria muito legal, que se cantava antigamente, né, nos meus tempos. E acabamos de nunca mais se cantou. É assim, mas vamos lembrar. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é.
Alegria sem medida Ele dá. De novo agora. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. De novo essa parte, mais ligeirinho. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás gritar bem forte. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Agora cada um dá uma gargalhada pro outro. Alegria sem medida Ele dá. Gostei, entraram no embalo. Vamos cantar isso aí Vamos cantar isso com toda a congregação um dia? Vamos ver os velhinhos aí da gargalhada um pro outro. Aí vocês me ajudam, tá? Que ainda tem muito velhinho sisudo por aí. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida é. Cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás sorrir, gritar. Se tu tens alegria, poderás gritar. Alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Gira pro outro lado. Alegria sem medida Ele dá. Alegria sem medida Ele dá. Cantar com a criançada aqui na frente, tá? Um domingo desses, né? Aí vai agitar toda a galera da congregação. Vai cantar junto, né? Tem mais um que aquele cantava com a turminha. Filipenses 4:4. Como é que é aquela? Vou pegar um pouquinho mais alto. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Legal, queridos. Pode sentar. Temos uma galera linda. A Heloísa me contou que tem 40 inscritos, né? Coisa boa para começar o ano, né? Com essa turma alegre, com essa turma jovem, não é? Assim que vem colaborar conosco. Alguns novos. Cadê a Débora de Luiz? Eu sei que tem algum outro professor bem novinho entre nós. Tu não quer apresentar? Ou o Luiz aí está mais prático aqui na frente. Aquela tua senhora amiga, quem é?
Nicole, quem é a Nicole? Levante. Que classe que ela vai ficar? Vira para eles te enxergar. É. A Maíra, que é a esposa do Daniel CJ. Que classe vai ficar a Maíra? 6 e 7. E o João? O João é 10 e 11. Tinha uma senhora que eu não conhecia aqui. Apresenta, eu gosto de ver senhoras de mais idade nesse trabalho, né? Dá uma viradinha aí, Luci. Olha só, que coisa boa, né? Já, Samuel, tu já saiu dos 11 anos, já? 18 anos já, Samuel. Ah, 18. Quanto? Vai fazer. Vai fazer? Que legal, então, é bom apresentar os novos, né? Turma do Jari, tá ali uma penca de meninas. Mary Jones, inesquecível Mary Jones, do Retiro. Érica. Érica, por favor. Érica. Tá com vergonha. Seja bem-vindo. Muito bem, temos a turma do Jari, Viamão, quem está representando mais Viamão? Aquela turma lá da nossa chácara, né? Vocês têm um local maravilhoso, né? Com salas preparadas, já está tudo certinho lá, né? Encaixou muito bem. Assim, fora de Porto Alegre, tem mais alguém? Não, mais distante não, né? Muito bem, amados. Olha aí o versículo que a Débora escolheu para colocar aqui para nós como uma diretriz para as nossas vidas, né? Em tudo, né? Vamos ler juntos? Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. João 3,17, né? Isso a gente sabe, né? E as crianças percebem muito bem quando o professor, o tio, não está praticando aquilo que ensina. Então, isso é uma coisa grave, uma coisa séria. E também nota, né, na família, se o pai ou a mãe não são coerentes com aquilo que estão ensinando, né? Se o pai ensina que temos que ser corteses e amáveis com todo mundo, né? Na igreja em geral. E o filhinho percebe já que eles brigam muito dentro de casa, já começa a ser um grave problema, quando o pai ou a mãe não correspondem, né? E Deus espera, afinal de tudo, essa atitude de todos nós, né? Que sejamos discípulos coerentes com aquilo que nós ensinamos, os padrões de santidade que a Bíblia exige, né? E é muito importante vocês também, adolescentes, estarem sempre conscientes disso, né? Porque se as crianças notam algum furo na vida de vocês que não corresponde, né? Isso aí vai pegar muito mal para as nossas crianças. Então, por isso que a gente, assim como presbitério, né? Vocês sabem, né, que vocês têm um presbitério sobre si, o Luiz vai falar sobre isso. É muito importante que haja esta correspondência, né? Aquilo que nós cremos, nós também praticamos. Ontem ainda estava num grupo caseiro, no lugar mais distante aqui de Porto Alegre, lá no bairro Lajeado. Alguém sabia que Porto Alegre tem um bairro com esse nome? Lá para o extremo da Zona Sul, onde tem um querido irmão que toca bateria aqui seguido, vocês devem conhecer o Cássius, né? Cássius é um precioso irmão que ontem na casa dele eu fui junto com o Luiz, fomos muito edificados, ele teve uma palavra muito boa para todos nós, né? É um discípulo mesmo de confiança, né? Que correspondeu ao seu chamado, está procurando viver uma vida que agrade a Deus. Então, a nossa vida vai falar muito mais forte do que as nossas palavras, né?
muito mais forte do que as nossas palavras. Palavras, às vezes, podem ser muito bonitas, bem escolhidas, procurando caprichar até no falar, né? Mas se na nossa vida não há uma correspondência, isso é uma coisa assim que vai afetar também as nossas crianças. Por isso que a gente procura selecionar aqui professores que estão bem conscientes disso, né? Para não termos nenhum problema de escândalo, né? Que vai prejudicar as nossas crianças, graças a Deus, nunca tivemos mesmo. Mas isso também é devido aos critérios que são ensinados pelo nosso presbitério, né? Para que as pessoas que são selecionadas para o nosso ministério tenham realmente uma convicção que foram chamadas para isso. E a palavra diz em Romanos 1, foi o estudo que nós fizemos, aliás, toda a congregação agora de casa em casa vai usar o livro de Romanos, e ontem nós já começamos. E ali diz que nós somos santos, fomos chamados para ser santos. Não aquele santo de igreja católica, né, com uma auréola na cabeça, assim, com estátua e tudo mais, se bem que correspondem a homens também que viveram vidas santas, mas não no sentido de uma idolatria do homem, né, como vai acontecendo, mas no sentido assim de que Deus nos separou para si. Nos fez nascer de novo, o Luiz vai tocar nesse ponto daqui a pouco, e nós queremos agradá-lo e sinceramente procurar ser como Jesus, né? Estávamos falando agora no carro, eu vim com a Sabrina e a minha neta lá da Zona Sul e a amiguinha dela, Isabel, sobre uma pulseirinha que eu acho que a Débora ainda tem aquela pulseirinha, né? O QJ, como é que é? O QJF, o que Jesus faria, o QJC, o que diz de novo, F, o que Jesus faria, vamos repetir? O que Jesus faria. Tu já deu essa pulseirinha para as crianças, né? Então, uma coisa aí que podia se repetir, não só para as classes menores, mas maiores. Eu já conheci essa pulseirinha em inglês, né? What would Jesus do? Não é? Quer dizer, corresponde até a um livro que foi um sucesso editorial anos atrás, Em Seus Passos, que faria Jesus? Alguém já leu esse livro? Uma ótima leitura. Em Seus Passos, que faria Jesus? Mas me coube essa manhã reprisar com vocês a questão das lições bíblicas e do preparo das lições. Só que hoje nós não vamos usar o flanelógrafo e eu nem vou contar assim uma história, vamos dizer assim, completa, né? Porque o tempo pode ficar meio curto e à tarde nós vamos ter muitas atividades práticas aqui, né? Mas na nossa apostila que foi feita anos atrás e que infelizmente não foi mais editada, mas existe na internet, está todo mundo pela internet, né? Vocês podem ter acesso a essa apostila no nosso site, eu acho que sim, né? A Adriana deve saber. E está lá o conteúdo desse caderninho aqui, que já está meio antigo, mas que alguns até podem ter em casa. Alguém tem esse caderninho em casa? A Bianca, que já está mais tempo com a gente, né? Ela ali, a Arielle, né? É muito bom esse caderninho. E ali na página 30, tem a questão do preparo da lição, né? Aqui eu tenho uma dessas lições que eu gosto muito de contar, ainda contei semana passada aqui para a classe de 6 e 7, intitulada Meu Senhor Maravilhoso, que é baseada naquele famoso versículo de Isaías 9:6, né? Vocês sabem dizer de cor. E o seu nome será?
Maravilhoso, conselheiro, forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De novo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então aqui são 5 lições baseadas nesses 5 atributos, vamos dizer assim, essas 5 qualidades do nosso Senhor, né? E me coube contar a terceira lição, que depois eu vou falar um pouquinho dela, né? Da Jesus acalmando a tempestade, mostrando como Ele é maravilhoso, como Ele é grandioso, né? Então, todo professor, ao se preparar, quando tem cadernos desse tipo, vai ter aqui todo o texto explicadinho, muito bem contado, aliás, de maneira até primorosa, eu diria. Alguns professores que têm usado esse material, eles têm dito assim, mas tem conteúdo demais. Como é que eu vou passar isso em 45 minutos com as crianças? Eu sei que tem mesmo, mas eles procuraram caprichar tanto no conteúdo que realmente ficou um pouco extenso demais. Às vezes seria melhor até usar num retiro, que a gente tem mais tempo com as crianças, do que numa sala de aula de apenas 45 minutos, né? Até de menos, né? Às vezes depende da pregação do pregador. Tem pregadores que passam até de 1 hora, né? E o professor já terminou de contar a história, não sabe mais o que fazer para cá, dá uma espiadinha para ver se já está terminando, e o pregador continua ainda, né? Aí a gente tem que inventar outras coisas para fazer com as crianças, né? Dá para contar em 2 aulas, a Heloísa me disse, né? Pode ser. Viu só? Só no versículo. Então era o Japa que estava pregando. O Japa que prega bem curtinho. Ele não passa de meia hora. Agora, se é o Zezinho, espere 1 hora e até mais um pouco. O Ion. Isso. Isso. Então, queridos, quanto ao preparo da lição, né? A gente tem ensinado sempre com vocês que o preparo tem que ser feito com antecedência, tá? A gente só vai botar... Acho que quer tirar isso? Preparo de uma lição com as crianças, não é assim que você se lembra lá no sábado, pá, mãe, eu tenho que contar a história. Alguns estão se olhando, já aconteceu contigo? E aí prepara qualquer coisa lá de última hora e vai contar para as crianças. É que ainda existe no coração humano, vamos dizer assim, uma tendência a julgar assim, trabalho com crianças menos importante. É o mais importante, tu acha? Concordo contigo. Alguém já disse que as crianças são o rebanho preferido de Jesus. Em nenhum texto da Bíblia Jesus foi tão duro e severo quando ele falou daqueles que
que causarem escândalo ou serem pedra de tropeço para uma criancinha entrar no reino de Deus. Então, logo depois Jesus disse, melhor se fosse que se colocasse no pescoço desse infeliz. Eu não estou dizendo como Jesus disse agora, né? Mas tem um pastor que sempre diz, né? Desse infeliz, eu tenho o tio Moacir, ele sempre falava assim. E fosse pendurado na profundeza do oceano. Uau! É o suave Senhor Jesus que está falando isso? Não, mas ele era severo também. Especialmente quanto aos assuntos do reino e das coisas do reino de Deus. Então, com respeito às crianças, ele usou uma das palavras mais duras que eu conheço na Bíblia, que ele falou de pessoas que causam tropeço na vida das crianças. Às vezes pode até ser um dos professores, né? Ou um pai, ou uma mãe que não educa bem, que não é coerente. Então isso vai causar, assim, às vezes um dano irreversível, como se diz, né? Na cabeça dessa criança. Por isso, amados, eu gosto muito de um texto que eu queria começar com ele, com vocês, em 2 Coríntios 2,15. Abram e leiam comigo, por favor. Esse texto aí, todo obreiro, 2 Timóteo 2,15. Eu disse Timóteo 2 vezes, já. Diz Coríntios? Desculpe, confundi com outro. 2,15. Paulo escrevendo para Timóteo, que era um jovem pastorzinho. Ele começou muito cedo, imagina ali que com 17 anos, ele já foi chamado à idade de um de vocês aqui. Foi chamado para ser seu companheiro de ministério. Que responsabilidade. Acho que ele devia estar tremendo as pernas, né? Sair com um grande apóstolo Paulo. Como ele tinha sido bem educado por sua mãe e por sua avó, ele já tinha um bom conteúdo espiritual. E aí, escrevendo para o Timóteo, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Essa palavra é bíblica, às vezes nós usamos. Obreiro é quem está fazendo a obra de Deus. Qualquer um de vocês, né? Que estão engajados na obra de Deus. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na época não era como hoje, né? Que nós temos a Bíblia completa na mão, né? Era tudo em pequenos rolos, cada carta era um rolo. Havia vários rolos, era impossível levar a Bíblia para um culto, só num caminhão, numa jamanta, se é que era possível também, não sei, né? Mas era mesmo uma coisa que eles não tinham esse privilégio. Mas já circulava na igreja primitiva porções do Evangelho, de Mateus, Marcos, Lucas, João, não é? Atos ainda estava sendo escrito, imagino, porque o próprio Paulo é que ditava e o seu secretário Lucas escreveu o livro de Atos, né? Então, eles não tinham tudo. Hoje, então, nós temos um privilégio muito maior dos que os cristãos da igreja primitiva tinham. Eles tinham escassez da palavra. Mas tudo muito era passado oralmente, né? De boca em boca, né? E ao ouvir os que citavam bem os textos, acabavam anotando e devia circular alguns papirozinhos, né? Não era papel na época, nem era o nosso papel, era outro tipo de papel, mais difícil de escrever, né? Era nos primórdios das letras, né? Na época antiga, né? Eles tinham acesso a isso. Mas hoje nós temos um acesso completo, né? Para manejar bem a palavra da verdade, né? Então é importante que do Gênesis ao Apocalipse, né, a gente vai ficando assim, vamos dizer, cada vez mais conhecedor da palavra do nosso Deus, não é? E vai lendo a Escritura. Eu quando me converti aos 17, aos 14 anos, e depois dos 15, já comecei a ler a Bíblia quase que diariamente. Isso foi me ajudando muito. E aí eu fui prosseguindo, né?
E nem sei quantas vezes eu já li a Bíblia toda. Ultimamente eu estou lendo outras versões, na NAA, na NVI, na NVT, novas versões boas, linguagem de hoje. Eu gosto de consultar e, enfim, ver tudo assim, né, que está sendo feito nessa área assim da própria Escritura, né? Então, nós temos esse privilégio de manejar bem a palavra da verdade e ensiná-la às nossas crianças. Esses cadernos, essas lições aqui, que tem tudo explicadinho ali para você contar a história, elas ajudam muito, porque elas são recheadas de outros versículos bíblicos, né, que vão assim completando aquilo que você quer saber. E se às vezes a lição que você está preparando não informa tudo, existe o recurso dos comentários bíblicos, da concordância bíblica. Muitas Bíblias têm dentro de si a concordância. Concordância é a chamada chave bíblica também. Você lembra de um versículo, o salário do pecado é a morte, quer ensinar para as crianças. Onde é que está esse versículo? Acho que é Coríntios, acho que é Romano, não, acho que está em Filipenses. Quando você tem a chave bíblica, procura lá em salário. Chave quer dizer a palavra-chave do versículo, que você acha que é, às vezes a gente se engana, né? Mas normalmente salário lá tu vai encontrar, aí diz lá Romanos 6:23. Aí você abre ali, porque sempre é bom abrir, ler direto da Bíblia para as nossas crianças, quando você ensina o versículo, a primeira coisa é abrir e ler direto da Bíblia, depois pode ilustrar, né? Escrever o versículo para torná-lo mais acessível à criança. Então, tudo isso tem a ver com o manejo da Escritura. O que pode ajudar também o estudante da Bíblia, o obreiro do Senhor, são os comentários bíblicos. Existem comentários bíblicos excelentes, que foram escritos por homens de Deus, que até hoje têm ajudado muito, especialmente os pastores, né? Que têm que pregar todos os domingos, né? Ou se é um pastor só para toda a igreja, ele sabe que tem que preparar um sermão todos os domingos. Aqui na nossa comunidade a gente fica um pouco mais folgado, né? De vez em quando eu prego, de 2 em 3 meses. Né? Tem outros que pregam mais, outros que pregam menos, né? Mas tudo isso faz parte, né, do nosso preparo. Então, os comentários bíblicos podem ser úteis. Eu queria perguntar a essa altura do que eu estou falando, quantos de vocês já têm uma chave bíblica ou concordância, até dentro da sua própria Bíblia? Levante a mão para eu saber. Muito poucos. Vocês precisam. Tem a pequena chave bíblica e tem a grande volumosa, que ela tem tudo, tudo. A pequena é reduzida, não vai ter todos os versículos. Era bom ter as duas. Eu tenho as duas já há muitos anos. E é muito útil, né? E além disso, tem os comentários bíblicos, escritos por teólogos, pessoas estudiosas da Bíblia. Alguém já comprou um comentário bíblico? Deixa eu saber. Não? Está pensando? Vão pensando nisso. Os pastores de vocês, o próprio Luiz aqui, pode orientar. Qual é um bom que tu recomenda? Oh, que nome difícil. Esse aí eu não tenho. É bom? Bom, ele pode dizer. Champlin é bom, né? Tem o Matthew Henry, que é antigo, lá do tempo de Wesley, que até hoje é uma referência, não é? É claro que os comentaristas bíblicos podem errar, fazer um comentário que não está bem correto dentro daquilo que o Espírito Santo quis dizer. Até porque às vezes há assuntos difíceis, né? Polêmicos, mas a maioria dos comentaristas que nós aqui, o presbitério de vocês recomenda, são de homens de Deus, homens sérios. Existe uma Bíblia que tem um comentário muito bom, que é a Bíblia Plenitude. Quem tem a Plenitude? Essa tem comentários, essa tem
chave bíblica pequena, mas ajuda. O Vitor vende aqui na nossa livraria, sabiam? Está aí o Vitor. Já saiu. Se quiserem comprar mais no futuro, né, uma boa Bíblia de estudo, de comentário, que sempre tem embaixo de algum texto diferente, comprem essa Bíblia, que é altamente recomendada, porque foi feita por uma comissão de pastores cheios do Espírito Santo, não é? Às vezes alguns vão muito para o lado intelectual e entram em outros assuntos que nem interessam, misturam filosofia, misturam muita história e coisas que não são essenciais, eu diria. Por isso, eu recomendo, para começar, quem não tem todos esses livros, que às vezes são caros mesmo de comprar, né? Que compre pelo menos essa Bíblia Plenitude. Eu gosto de dar de presente para os meus netos. Tem 2 netos meus que já ganharam. Então, recomendo assim essa Bíblia. Então, no preparo da lição, esse versículo aqui é muito importante, que você seja um conhecedor da Escritura, que você vai estudando a palavra, de preferência todos os dias, não uma lidinha rápida, assim, já que está acostumado no teu devocional, não, mas que você fique lá, se tranque no seu quarto, em momentos assim, especialmente quando tem que preparar a lição, porque para você não dar qualquer coisinha para as crianças, você também precisa se esmerar. Mas tudo começa com a oração, viu? Tudo começa com oração. Se a tia Heloísa dá para algum de vocês, olha, domingo que vem, sem ser esse o outro, você vai contar a história, tá? Ou a Débora entrega para vocês. Já na segunda-feira, abra o livro. Pelo menos dê uma vista de olhos assim para saber o que eu vou ter que contar no domingo daqui a 7 dias, 6 dias. Então, já sabe o que é. Fica ali meditando naquilo, na terça-feira já fica meditando mais um pouco, já vai estudando, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, né? Vai recheando com outros conteúdos. Aqui eu vou inserir uma coisa da minha vida, isso aqui aconteceu comigo, eu vou contar para as crianças, quem sabe eu vou ilustrar, faça um versículo bem bonito. Isso é trabalhar com esmero e dedicação. Por isso, então, é muito importante o bom preparo da lição, um estudo assim feito com dedicação. Se tu vai contar a história no domingo seguinte, assim, se preparando bem. Claro que não é só nessas horas que você vai estudar a Bíblia, né? Você deve se tornando, à medida que vai amadurecendo espiritualmente, um assíduo leitor das Escrituras, orando e buscando o Senhor, deixando que as palavras do Senhor entrem no teu coração, porque só aquilo que entrar no teu coração, meu jovem, edificará os outros. Quer ver uma base bíblica para isso? Abre Deuteronômio 6,6. E alguém leia para nós. Quem achou já pode ler. Deuteronômio 6,6. Faz aí como as crianças. Quem achou pode ler. Yeah. 7. Isso foi uma palavra dita especialmente aos pais, né? Ao pai, no caso, o sacerdote do lar. Vocês casarão, os homens aí se tornarão sacerdotes do lar, e compete a você, papai, futuro papai, instruir seus filhos no caminho do Senhor, em várias ocasiões durante o dia. Eu acho muito bonito esse texto. Assentado na tua casa, ao redor da mesa, né? Andando pelo caminho com teu garoto, ao deitar-te, ora por ele, ao levantar-te, abençoa para um novo dia, né? Muitos momentos da vida, o pai consciente
estará fazendo isso com seus filhos. Mas eu quero salientar o versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Obrigado, estão colocando ali. No teu coração. Tem que passar pelo teu coração. Senão, se passa só pelo cérebro, só vai atingir o cérebro do garoto. Não vai atingir o coração do garoto e da garota que você está ensinando. Né? Então, você, professorinha, tem que ter uma experiência com aquilo que você está ensinando. Jesus é bom, crianças. O dia que eu recebi ele no meu coração, nunca me esqueci. Ele me aqueceu, ele foi transformando a minha vida. Já conta a tua história de conversão, né? E fala do amor de Jesus. Olha, toda criança que ouve uma professora, um tio assim, consciente do que ele crê e fala com amor e dedicação, ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. E Deus tem usado muitos de vocês, eu sei. Às vezes me conta histórias do que aconteceu nas aulinhas, né? Eu estou muito bem informado. Essa dupla aí, Luiz e Débora, me contam tudo. E a Heloísa também, claro, né? Então a gente fica feliz de ver que até nas classes de vocês já aconteceram conversões. Verdade? E pode ser também nos retiros, porque muitas vezes nos retiros a gente faz o apelo, né? No final da história, na aplicação, que a Heloísa vai falar daqui a pouco, como é que se aplica a palavra ao coração das crianças, né? Então é muito importante essa parte, né? Que você seja tratado pelo Senhor. No teu coração, na tua vida, porque aí sim o teu coração estará aquecido para aquecer os outros. Amém? Para você ser um instrumento de Deus para gravar essas palavras no coração das crianças, né? Então, ao preparar uma história, né, você tem que assim sempre estar consciente de tudo, né? Isso vocês já aprenderam naquele cursinho que eu dei o ano passado aqui, né? Tinha muitos de vocês que estavam aqui, mas é uma repetição. Faça um bom esboço, né? Escreva os fatos principais da história. Lembrando que toda a história tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem tópicos, né? Sabe que isso é muito parecido quando um pastor prepara uma mensagem? No seminário que eu estudei, eles falavam assim, tema e partes. Tema, introdução, partes, encerramento. É uma coisa lógica. Você tem que ficar dentro do assunto, né? Vocês já ouviram pregações que quando você sai do culto, mas tu fica coçando a cabeça, o que ele quis mesmo dizer, né? Foi tão confusa a palavra, aquele pastor parece que deu tiro para todo lado, né? Afinal, onde ele quis chegar? Os pastores às vezes se corrigem, viu? Aqui naquela salinha lá, olha, querido, você disse hoje uma coisa que destoou um pouquinho, né? Eu levei os puxão de orelha do vô Moisés, sabia? Que ele era muito bom na pregação. Estudava muito a palavra, Erasmo também, que marcaram muito a minha vida, né? Então os pastores se corrigem. E então por isso que é muito importante que a gente se prepare bem. Procura apresentar-te a Deus preparado, bem preparado. Então o trabalho com crianças também tem que ser assim, né? Feito de qualquer jeito. Uma vez fiquei escandalizado, na hora de contar a história, não foi aqui, felizmente, em outros lugares, tempos da tradição, né? Eu chego lá para ver como é que anda a aula, né? Eu era o responsável lá, e a professorinha chega na aula, 5 minutos antes de começar, eu vou ver que história eu vou contar hoje. Fui pegar lá no armário, ali, em cima da hora. Barbaridade. Nem sei o que eu disse para ela, nem me lembro mais. Mas não pode ser assim, de qualquer jeito.
Então eu peço que vocês nunca esqueçam disso, porque também vai fazer bem para vocês. Um bom preparo vai edificar a vida de vocês. Vocês vão ter conteúdo, vocês vão ter palavras para dizer, né? Depois, quando vocês forem discipuladores de adolescentes ou de jovens, quando vocês forem mais crescidos e maduros, né? Aquilo que vocês aprenderam até com as crianças, né? Vai ser de grande ajuda para poder ajudar os outros. Aqui está um exemplo disso. Eu comecei a ensinar as crianças com 17 anos. E fui indo. Muito falho no início, muito imaturo, né? Mas indo, perseverando. Depois casei com uma mulher também que tinha aptidão para o ensino, né? E desde então, eu creio que Deus tem me aperfeiçoado nisso, por isso falo aqui para vocês, alguém que tem experiências boas para contar e que quer assim que vocês façam tudo bem feito. Então, amados, a introdução, o esboço, não é? O esboço tem que ser bem feito. Eu geralmente faço assim numa folha de papel os pontos principais do que eu vou falar para não me esquecer. E se tem uma frase, alguma coisa que eu não quero que as crianças esqueçam, eu escrevo do lado ali. Salienta isso aqui. Fazem isso? Espero que alguns já estão fazendo. Faça um esboço, porque o conteúdo da história nesses cadernos é muito extenso. Então, faça um resumo, um esboço principal, né? E introdução quer dizer, como é que eu vou começar a história, né? Na história que eu vou mostrar hoje para vocês aqui, a gente pode começar assim. Crianças, vocês já tiveram um problema na vida de vocês, que vocês tiveram muita dificuldade de resolver? Vocês têm um assunto assim que incomoda vocês, gostaria que o tio orasse, a tia orasse? Depois eu vou falar alguma coisa que Jesus fez, como ele tirou o medo do coração das pessoas. Quem sabe é medo que você sente, né? As crianças às vezes têm muito medo, né? Medo do escuro, medo daquilo. Aí, na amizade que você tem com as crianças, elas poderão te dizer numa salinha de aula com 6, 7 crianças, né? Alguma coisa, então já vai preparando, introduzindo para entrar no assunto, tá? Aí você vai desenvolvendo a história, né? Ô, Luiz, eu posso pegar esse microfone aqui? Bota ali para mim. Porque eu tenho que usar as duas mãos agora, né? Só para explicar assim. Ele falava com elas. Ele indagava delas, ele ensinava coisas muito bonitas, né? Ia falando. Então, depois de ter feito aquela introdução com as crianças, até de orar por algumas, então hoje eu vou contar uma história de como Jesus aconselhava e ajudava as pessoas, dentro do tema que ele é maravilhoso, tá? E começou depois a falar em particular com seus discípulos, que ele orientava com muito amor e carinho, não é? E um dia o Pedro disse, vamos pescar, e Jesus foi com eles para a pescaria, né? Estou contando muito rápido, tá? Não é como para as crianças, só estou dando uma ilustração. E aí eles foram lá no Mar da Galileia, e de repente as ondas começaram a ficar fortes, altas, ventania, temporal, e Jesus descansando, dormindo profundamente no fundo do barco, não é? E os discípulos ficaram com medo. Aqui era o momento de perguntar para as crianças. A gente pode interromper um pouquinho a história e perguntar, vocês já sentiram medo alguma vez? Como? Por quê? Eu tenho medo de escuro, tio. Eu peço para a mãe deixar a luz do corredor acesa, porque eu não gosto de dormir no escuro. Nós tínhamos uma filhinha assim, né, Luiz? Que pedia para deixar. Quem sabe alguns de vocês também, né? Não gostavam de dormir totalmente no escuro.
É um medo muito comum entre as crianças. É porque é só para achar melhor o banheiro, tá? Não é por medo do escuro. Já estamos noutra idade, os velhinhos se perder dentro de casa, barbaridade. Não está tanto assim, né? E aí, o mar ficava cada vez mais encapelado. E agora usei uma palavra difícil para as crianças. Corta essa. Se é para criança 6, 7, que é isso, tio? Encabelado, vai pensar em cabelo, né? Não usa a palavra difícil com as crianças, tá? Que outra palavra vocês sugerem? Me corrijam. Agitado, furioso. O mar ficou furioso. Faça uma cena com as crianças, né? E as ondas vinham e batiam no barquinho, empurravam para lá e para cá, né? E aí então eles ficaram desesperados, começaram a levantar ali as coisas. Aí finalmente Jesus se acordou, né? E repreendeu eles. Por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Mar, te acalma, para de soprar vento. E se tornou uma grande bonança. Bonança, palavra difícil para criança? Traduz em outra, escolham outra. Calmaria, né? Ficou tudo calmo de repente, né? E aí depois que Jesus fez aquele milagre, eles ficaram maravilhados, né? Jesus é maravilhoso. É o tema da lição. Jesus é maravilhoso. Vamos ficar dentro do tema. E aí então a gente pode aplicar para a vida da criança. Jesus já fez uma maravilha na tua vida? Aí elas podem contar alguma coisa. Sim, o meu gatinho estava doente e ele ficou bom. Uma pequena maravilha, mas que bom também, né? Nunca zombe de uma criança, né? Mas isso aí não vale, conta uma mais poderosa. Eu já cometi esse erro, viu? Tem que entrar no mundo da criança, né? E aí eu acabo querendo chegar lá, né? Qual é a maravilha mais importante que você pode fazer na tua vida, meu filhinho? O que vocês iam responder? Pode dizer. Receber Jesus no coração é o novo nascimento, né? Essa história dá para aplicar muito bem, porque olha aqui que figura linda tem no final. Estou entrando um pouco na tua área, até que tu vai falar depois. A aplicação para a vida da criança, que geralmente é lá no fim. Esboço, introdução, desenvolvimento, faltou aqui. Faltou botar aqui a aplicação final. Está no outro cartaz que tu vai mostrar, né? Aí então, na aplicação final, pode-se fazer um convite ou apelo para uma entrega a Jesus, para a criança se render a Cristo. Muitas vezes os pais já terão feito isso em casa com seus filhos, que a maioria das crianças que vêm aqui são filhos de pais cristãos. Mas às vezes entra uma criança estranha, convidado, fica de olho nele. Para que, quem sabe hoje, esse menino que entrou aqui pela primeira vez, que não sabe nada, pode se entregar a Jesus. E aqui, semana passada, eu encerrei então com essa figura final aqui, que eu acho muito boa. É uma cruz aberta na estrada com uma portinha, uma porta estreita, como Jesus falou. A multidão está passando, a maioria nem dá bola para essa porta, mas Jesus está convidando: vinde a mim, todos que quem quiser entrar pela porta será salvo, não é? Ensinei até aquele cântico no fim: a porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há, eu já estou dentro e você onde está? Quem não conhece, canta junto, fazendo o gesto. A porta é uma só, porém dois lados há, dentro e fora, você onde está? Aponta para amiguinho. A porta é uma só, porém dois lados há,
dentro e fora, você onde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você onde está? De olho no guri. E tu quer hoje entrar pela porta? Eu fiz isso aqui semana passada. Quem não entrou ainda? Felizmente a maioria já tinha entrado, né? Mas às vezes pode ser que alguma criança não entrou. Olha, isso aí funciona. Tem tido muitas experiências assim, de pregar a porta, né? Porta do reino. Pela fé, entra aqui e vai seguindo o caminho que vai nos levar até a glória. Então, amados, prepare com antecedência e completo. Agora eu quero ainda ver com vocês um texto de Romanos, que eu amo demais, que está em Romanos 12, 7. Alguém lê para nós? Romanos 12, 7. Quem achou pode ler. Ligeiro? Não está a palavra que eu queria. Essa tradução é outra. Pega quem tem atualizado aí. Se é ministério, dediquemos ao ministério. Ensina, dedique-se ao ensino. Ainda não é a palavra. Ai, ai, ai. Ninguém tem RA aí? Que é a minha? Então vamos ler ali. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Opa, essa palavra é melhor ainda. Dedique está certo. Qual é que era a tua? Ah, saiu. Tá bom. Hã? Não entendi. Dedique-se, é mesmo a tua, né? Se dedique com afinco, com vontade. Afinco, é vontade, dedicação total. Esmerar eu gosto, porque me lembra de um instrumento. Luiz, meu secretário, mostra ali para eles o nosso famoso esmeril. Quando eu dei o cursinho para vocês, eu não estava com esse objeto. Hoje eu mostro para vocês. Eu gosto de mostrar para as crianças também. Quem conhece o esmeril? Para que serve o esmeril, professor? Afiar. Isso. Afiar a faca. Vai rodando aí. Calma, vai devagar, vai devagar. Afia bem, para ela ficar bem boa para cortar, mas não no pescoço dele. Não vai dizer isso para as crianças. Brincadeira, né, Luiz? Tem certas brincadeiras que não convém com as crianças. Então, cuidado, né? Uma vez um professor estava falando tão forte sobre o diabo, que as crianças ficaram apavoradas. Então, não pinte demais a história, né? A Heloísa às vezes me corrigia, agora não mais tanto, né? Quando ela acha que eu estou exagerando um pouquinho, né? Na dramatização. Porque as crianças às vezes podem se assustar muito, né? Especialmente as pequeninhas. Mas o esmerilo, o que ele faz? Ele afia a faca. Aí eu me lembro do outro versículo que diz que o bom amigo afia o seu amigo. E o nosso melhor amigo é Jesus. Ele está aqui nos colocando no seu esmeril, né? Afiando a tua vida, né, Letícia? Afiando a tua vida, né, Altair? Com o seu esmeril, você é a faca que ele está afiando para que vocês possam usar esta faca de 2 gumes para cortar bem o pecado das vidas, para também, com o outro lado, sarar, enfim, 2 gumes, cada um com uma finalidade, né? E enfim, para que essa faca, ou seja, a tua própria vida, seja um exemplo nesse esmero, nessa dedicação. E
quando há esse esmero no ensino, né, as coisas só vão melhorando. Né? As coisas só vão melhorando quando a gente vai se esmerando no ensino. Então, esse texto é um daqueles que eu gostaria que vocês sempre tivessem presente, né? Para que o ensino de vocês seja cada vez mais esmerado. E outra coisa que eu gosto de falar, né? Muitos professores, às vezes, quando contam histórias, se fixam muito em detalhes que não são tão importantes. Começa a viajar muito, começa a falar de um lugar, da geografia do lugar, das montanhas, que é isso e aquilo, né? Parece que está dando até uma aula de geografia, às vezes, né? Quando vai indo para outra direção, que foge do alvo. Toda lição tem que ter um alvo. E no caso de vocês aqui, entre nós aqui, que somos uma congregação já bem estabelecida, em que a maioria dos pais estão discipulando seus filhos, vocês estão cooperando com as crianças no alvo da maturidade. Vocês já estarão ensinando para crianças salvas, vamos dizer assim, porque já receberam Jesus e foram batizados. Mas isso normalmente é lá só depois dos 9 anos, entre nós, que costuma acontecer os batismos, né? Que eu acho que foi o caso de muitos de vocês. Meus 3 filhos se batizaram entre os 9 e 11 anos, que eu acho que eles já estavam no ponto, né? Então, a gente tem que, assim, ver bem como é que está a situação das crianças e, ao contar uma história para as crianças, né, lembre-se desses alvos. Se a criança não tem Jesus, aí muda o enfoque. Se você vai trabalhar numa vila, tem um irmão aqui que está me olhando que trabalha numa vila, e eu fui com ele lá, né? Não é o nome da vila mesmo, Resvalo, olha o nome, Resvalo. Fica lá no bairro Cristal. Diz que as crianças resvalam no barro, deve ser por isso. Será? A minha teoria, né? Resvalo, deu uma resvalada. Já fui lá. Aí eu mudei totalmente o enfoque lá. Não conhecia ninguém, né? Gente nova ouvindo a palavra. Eu trabalhei muito em vilas pobres aqui. Trabalhei em creches em Porto Alegre, contando história para crianças que não sabiam nada. Era só evangelismo, que é o diferente do caso de vocês aqui, que vocês já estão tratando com crianças preparadas pelos pais. Então, o alvo muda, vocês já estão ministrando para crianças salvas, crianças que já estão crescendo em Cristo, e todas essas histórias, então, vão ter essa aplicação no sentido de levar a criança a ser mais como Jesus, mais mansa como Jesus, mais santa, mais madura, que faça a obra de Deus, que evangelize os outros. Mas se você está em outros ambientes, muda o enfoque. Às vezes, em sala de aula, pode até acontecer que metade das crianças não é convertida. Aproveita. Oba, eu vou mudar um pouco o enfoque aqui. E há muitas histórias, dá para aplicar das duas maneiras, não é? Por exemplo, a história da multiplicação dos pães, né? A gente pode dizer para as crianças sem Cristo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Tu sabia, meu filhinho? Se tu te alimentar desse pão que é Jesus e a sua palavra, tu terá vida eterna. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Arrependa-te agora, entregue sua vida a Cristo. Isso tu vai falar para a criança sem Cristo. Como eu fiz aqui com a porta que eu mostrei antes, né? Entra pela porta. Para a criança com Cristo, você vai mudar o enfoque. Você vai dizer para ela, e aí, o que tu tem para entregar a Jesus? Aquele gurizinho deu apenas 5 pães e 2 peixinhos. O que tu tem para entregar para Jesus? Né? A gente está esperando a minha vida, um serviço, uma consagração maior, no caso de uma criança convertida, né? Uma vez eu perguntei para uma criança e ela me disse, o que eu vou entregar? Aí a guriazinha disse, linguiça. Era minha filha, Débora.
Porque ela gostava muito de linguiça. O guri deu pão e peixe, ela associou só pelo lado comestível. E eu queria, não, filha, Jesus quer o teu coração. Felizmente ela se converteu depois, né? Ela era muito pequenininha, né, Heloísa? Então Jesus vai te usar para também dar o pão da vida. Se tu te alimenta desse pão, Jesus vai te usar para alimentar também outras crianças. A gente pode aplicar, então, no caso, para uma criança já salva e já está seguindo a Jesus. Agora, então, eu vou deixar a aplicação, né, Heloísa, para ti. Não sei se ela quer falar agora, vamos ter um intervalo. Bom, sobre tudo isso que eu falei, vocês teriam alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Como é que está indo, né? As aulinhas de vocês? Talvez hoje de tarde vai ser melhor para conversar sobre isso, porque nós vamos separar em pequenos grupos segundo as faixas etárias. Mas se alguém tiver assim uma pergunta, uma dúvida, né? Pode perguntar agora. Então tá, por enquanto não tem. Quer continuar? Essa parte é mais curta, né? Eu já dei toda. Mas ela tem coisas boas a repartir também. A aplicação para a vida da criança. Não, assim tá bom. Acho que assim mais baixinho, né? Me acostumei, tive que me acostumar com o microfone, né? Eu não sou muito amiga dele. Às vezes a gente não gosta de algumas coisas, mas o Senhor coloca exatamente ali, né? Mas é bom, porque daí a gente sabe mesmo que é a vontade do Senhor, né? Então, o Telmo já estava falando da aplicação. Eu considero a aplicação à vida da criança, da história que nós estamos ministrando, quase que o coração da história, né? Porque nós podemos contar uma história para as crianças e transmitir o conhecimento, não é verdade? Nós vamos contar uma história. Por exemplo, vamos contar uma história da vida de Elias e Eliseu, né? Que são histórias lindas, assim. A criança de 6 e 7, 8 e 9... ela ama essas histórias de heróis. E eu sempre penso que as nossas crianças devem conhecer as histórias de Daniel, Moisés, Josué, José, Elias e Eliseu. São histórias do Velho Testamento, mas que sempre a gente faz uma aplicação e tem tudo a ver com o Novo Testamento, né? Então, a aplicação dessas histórias, assim, primeiro é que nós temos que buscar o Senhor, né? Uma das coisas que nós temos são os livros-textos, que o Telmo já mostrou, que nos dá até o esboço. Alguns nos dão até o esboço já pronto. Eu, pessoalmente, eu não gosto de pegar só o esboço do livro-texto. Porque, antes de tudo, nós temos que buscar o Senhor e eu prefiro fazer o meu esboço. Eu faço o meu esboço, as pessoas são diferentes, né? O Telmo anota tudo, ele usa o esboço. Eu faço o meu esboço, mas eu não uso o esboço. Né? Se eu preciso usar o esboço, eu quase que me perco. Então, ao escrever, como eu tenho memória visual, eu sei o que está lá e eu sei o cantinho que está. Se eu precisar consultar, eu vou ali naquele cantinho, eu sei o que eu esqueci. Ou eu sublinho. Então, cada um de vocês vai saber como vai funcionar melhor no estudo da lição.
E durante o estudo da lição, o Senhor vai falar ao nosso coração. Sempre o Senhor fala ao nosso coração. E aplica a lição ao nosso coração primeiro, porque é aquilo que nós vamos trazer para as crianças e é essa verdade que vai trazer a vida. Nós temos que trabalhar no sentido de alcançar o coração da criança. Senão, nós só transmitimos o conhecimento bíblico. E não é que isso seja assim desnecessário, né? A criança precisa conhecer a história que nós temos atrás de nós. Assim como vocês precisam saber como começou a nossa congregação. Porque senão vocês não vão ter uma história atrás de vocês. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas, como dizem Hebreus. E nós precisamos passar isso às nossas crianças. Tá? Então, a aplicação, a gente quer alcançar o coração da criança. O tio Telmo já explicou deu vários exemplos. Por exemplo, na classe de 8 e 9, nós estamos tendo um objetivo. Se eu perguntar para o Euséias qual é o objetivo que nós estamos trabalhando com as 8 e 9, eu sei que ele vai saber me dizer, né, Euséias? Que é trabalhar o amor à palavra de Deus às crianças. Então, a 8 e 9, nós estamos desde o ano passado, eu acho, né, Euséias, já trabalhando. A palavra de Deus é meu alimento. Então, na classe que nós tivemos a palavra de Deus é meu alimento, nós comemos um pãozinho com mel. Me parece que nós tomamos um leite, porque a palavra de Deus, ela é comparada a mel, a leite, a um espelho. Então, sim, a um martelo. Então, a gente foi explicando. E no fim, qual é que vocês acham que pode ser a aplicação? Isso, Estevão, fala. Se alimentar da palavra. E vocês, crianças? Vocês amam a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus para nós? A palavra de Deus é como se Deus tivesse escrito uma carta. Se vocês recebem a carta, as crianças hoje não recebem mais cartas, né? Eu gosto, às vezes, de escrever uma cartinha para um neto, uma neta, e mandar pelo correio para a criança ter uma experiência de receber aquela carta da vovó. Não faz muito tempo eu escrevi para a Ana Laura, que é a nossa neta caçula. Eu acho que a Sabrina também já recebeu, né, Sabrina? Mas eu me lembro que eu escrevi para ti, tu era pequena. Acho que eu preciso escrever outra. Então, eles tiveram a experiência de receber a carta pelo correio. Assim que Deus faz com a gente. Ele deixou escrito alguma coisa. Se vocês recebessem uma carta assim, e embaixo tivesse assim, Deus escreveu, Jesus escreveu. Vocês iam deixar aquela carta fechada? O que tu ia fazer, Vinícius? Tu ia abrir, tu ia só abrir, tu ia ler. E que mais que tu ia fazer? Guardar no coração. E que mais? Isso, falar para todo mundo e fazer aquilo que Deus disse na palavra. Vocês estão fazendo isso? Aí a gente aplica a palavra de Deus ao coração da criança. Cada lição nós temos que buscar em Deus, com o Espírito Santo, para como é que eu vou aplicar. Então, essa tinha a palavra de Deus é meu alimento, a palavra de Deus é minha sabedoria. O Oséias deu meu manual de instruções, né, Oséias? Então, o manual de instruções tem ali
tudo que nós precisamos tem na palavra de Deus. É ali que nós vamos nos guiar. É ali que nós vamos aprender. Então, assim, gente, nós vamos aplicando a palavra de Deus às crianças. Tá? Eu me lembro de uma história da boneca que cresceu. Quem de vocês lembra dessa história da boneca que cresceu? Ninguém? Tu lembra, Arielle? Não, da semente de arroz que caiu. Isso. A história é assim, eram 2 irmãos, né? Eu tenho ela ilustrada aqui, eu podia contar rapidinho, né? 2 irmãos que ganharam um presente de aniversário, eles tinham poucos recursos. A mamãe fez uma boneca, fez todo o molde da boneca, né? E viu depois que a boneca precisava de um recheio, e recheou com casca de arroz, porque eles moravam para fora, né? E o menino, o papai, fez um arco e flecha. Bom, depois de um tempo, houve uma situação lá que os 2 tiveram um desentendimento, e o menino pegou e enterrou aquela boneca atrás da estrebaria. E aí eles foram na reunião da igreja e o pastor falou naquele versículo de Números que diz: e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E aí ele se assustou, né? E disse: mas como é que assim, eu acho que o pastor está falando para mim. Será que ele sabe que eu enterrei a boneca? Depois da maninha dele ter procurado muitas vezes a boneca, e ele até ajudou a procurar, né? Tinha mentido, né? Então, mas ele depois ficou inquieto, né? Até que um dia chegou um vizinho e perguntou assim: o que o senhor plantou ali atrás da estrebaria? Ele tem um formato tão diferente. Aí eles foram olhar e quando eles chegaram lá, ele gritou assim: a boneca cresceu, a boneca cresceu. Ele se entregou, né? Aí desenterraram, estava lá a boneca, toda esfarrapada, né? Que aquelas sementes de arroz, aquelas cascas onde tinha arroz dentro, brotaram. É claro que isso é uma história fictícia, né? Mas ensina alguma coisa. O que ensina? Que o pecado vai te achar, né? O pecado vai te achar. Então, às vezes, a gente diz para uma criança, né? Olha que o pecado vai te achar. Né? Então, às vezes, a gente faz uma coisa escondida, né? Eu era dona de fazer isso quando criança, então eu conto exemplos meus, que uma vez eu botei numa boneca que nós tínhamos ganhado, justamente uma boneca, e eram umas bonecas, naquela época, que não tinha boneca plástica, assim, a cabeça era de porcelana, e foi a primeira boneca que eu ganhei que mexia os olhos. E aí eu fiquei tão curiosa que tinha dentro do olho, que eu peguei dentro da cabeça, porque aquele olho mexia, eu peguei a boneca da minha irmã e botei o olho para dentro. E ela ficou sem olho. E eu escondi, eu fiz exatamente isso. Eu escondi embaixo de umas cobertas. Eu não era flor, né? Ainda bem que eu me converti. Mas a minha mãe achou, claro, né? E a minha irmã veio chorando: quem estragou a minha boneca? Quem estragou? Eu fiquei bem quieta, né? Até que, claro, meus pais sempre descobriam que era eu mesma que fazia as coisas. Então, são histórias, às vezes, pessoais, que a gente conta. Eu conto várias travessuras minhas. E as crianças se identificam, né? Então, a gente vai alcançando o coração da criança. Então, a aplicação da história, nós temos que buscar no Senhor, pedir auxílio do Espírito Santo que nos ajude, porque às vezes tem crianças que têm algumas dificuldades que tu nem imagina, né? É claro que esse é o trabalho dos pais, mas nós aqui
fazemos uma parcela pequena daquilo que nós podemos fazer. E como nós temos algum tempinho para fazer isso, vamos fazer bem, tá? Então, rapidinho aqui, né? Nós podemos almoçar um pouco mais tarde, né? É que as crianças dedam os pais, não tem como, tá? As crianças dedam. Aí a gente dá uma paradinha, muda de assunto. Às vezes acontece isso, né? Às vezes diz assim, meu pai e minha mãe brigam muito, né? Às vezes acontece que a criança pequena, ela diz as coisas. Mas daí a gente procura mudar o assunto para não expor, tá? Nós temos que cuidar, né? Então, nós temos vários tipos de história, né? Vocês já viram história de flanelógrafo, vocês já viram história de cartazes que o Telmo mostrou aqui, tem histórias histórias missionárias, com histórias de missionários, assim, de cartazes. Nós temos vários tipos de histórias. Eu até queria mostrar aqui, mas eu vou deixar depois do almoço, eu vou deixar uma cena, mostrar uma cena para vocês, né? As figuras grandes a gente põe mais para baixo, as figuras pequenas se põem mais para cima, tá? Então, eu vou deixar alguma coisa aqui exposta depois, aí vocês podem olhar, tá bom? Mas não esqueçam da aplicação, não transmitam só conhecimento. A aplicação é importante, é uma das partes que eu considero mais importantes, tá? Que o Senhor nos ajude a transmitir a palavra de Deus para as crianças, com vida, né? Com vida. E não esquecendo que as crianças olham para nós como exemplos. Então, a nossa maneira, como nós tratamos as crianças, como nós recebemos as crianças na classe, com um sorriso. Às vezes o nosso coração pode estar pesado com alguma coisa, mas quando se recebe as crianças, se recebe bem as crianças, né? E as crianças vão ver na nossa vida, não só dentro da sala de aula, a maneira como nós nos portamos, até a maneira como nós nos vestimos, né? A maneira como nós nos tratamos. A criança observa todas essas coisas, né? E não esqueçam de cumprimentar as crianças quando vocês encontram as crianças. Eu costumo cumprimentar primeiro a criança, depois os pais. Porque, às vezes, pelo fato da criança ser pequena, às vezes a gente cumprimenta os pais já começam a conversar com a gente e a gente esquece os pequenos. Então, cumprimentem, mesmo que vocês não estejam na classe naquele dia. Deem atenção para as crianças. Isso faz parte da nossa vida, aliás, deve fazer parte de todos os adultos, né? O valor à criança, o valor que Deus dá. Tá bom? Acho que vamos ter intervalo? Tá.